Então hoje vamos avançar mais um pouco aqui no nosso conteúdo. Vamos estar falando de carga massa remota e também de chapas, tá? Então a simulação de chapas ela tem algumas particularidades, né? A gente trabalhou com chapa metálica. Vocês sabem que para modelar e ter o desenvolvimento na parte de concepção, ela é um pouco diferente também do normal, né? Que a gente está acostumado, do trivial, vamos dizer assim. E aqui na parte de simulação, as chapas também elas são tratadas de forma mais particular. Por ter uma espessura única, né? Entende-se que a simulação ela pode ser simplificada. E aí dentro do conceito aí de carga massa remota, vocês vão ver que há a possibilidade de a gente aplicar uma carga deslocada do local aonde é feita a seleção das entidades. Então, isso simplifica o modelo pelo fato de que eu às vezes não preciso trazer o conjunto por completo e sim eu só desloco a minha carga em termos de posicionamento relacionado a uma referência. E aí também dentro das chapas, como eu falei, a gente vai ver alguns resultados específicos para esse tipo de simulação. Tudo ok? Vamos lá. Deixa eu avançar aqui. Então, conceituando a carga massa remota, então é carga ou é massa, né? E remota por ela estar deslocada do local onde que a gente seleciona as entidades, né? Basicamente ela consiste no que na aplicação de um carregamento que vai estar definido por coordenadas, né? Ou seja, x, y, z no caso espacial, e ela vai transferir essa força de forma equivalente às entidades selecionadas, que no caso seriam ou as faces, arestas, pontos, etc. Então a gente tem um exemplo aqui, né, de aplicação, onde ao invés de utilizar partes, ou seja, este conjunto aqui estaria formado por 4 peças, ou seja, 3 peças que seriam esses suportes e mais a peça onde que está, vamos dizer, apoiada nesses suportes, né, ou fixada, enfim. Então, se eu fosse fazer uma simulação normal, utilizando o carregamento normal, sem que ele fosse remoto, eu iria utilizar este conjunto completo, né? Então, a carga remota ela vai facilitar pelo fato de que eu não preciso levar o conjunto completo para a simulação e sim eu levo somente o objeto que está em questão, aquele que eu quero ver as reações e as tensões, e aplico então esta carga remota, nesse caso específico aqui, que estará deslocada, simulando como se estivesse os suportes ali naquele local. Claro que esse é bem específico pelo fato de que eu não quero saber o que está acontecendo com o suporte, e sim com o outro objeto que está apoiado. Por isso, optei por colocar carga remota. Agora, se eu quisesse saber as tensões no suporte, aí sim eu teria que levar o suporte para a simulação, tá? Então, nesse caso, a gente estaria ignorando o suporte e avaliando só
o outro objeto, tá? É bem específico. Então, nós vamos ter alguns tipos de cargas e massa remota, tá? Ali no carregamento, né, dentro do modelo em si, nós vamos selecionar a carga, em vez de ser uma força, uma pressão, um torque, enfim, nós vamos selecionar a carga barra massa remota. E aí vai abrir a janela onde nós temos a possibilidade de ter três tipos. A carga em si, que a gente chama de transferência direta, a carga barra massa, que é uma conexão rígida, e através do deslocamento, também em conexão rígida. O que cada um desses tipos vem a fazer o efeito na simulação? Que tipo de efeito ele gera, né? Então, a carga remota por transferência direta. Quando que eu vou utilizar ela? Quando o componente é mais flexível que a peça a ser analisada. Então, quem que é o componente, na verdade? É como se fosse os suportes lá do nosso primeiro exemplo, né? Quando ele é mais flexível que o objeto que eu vou estar em análise, eu vou usar carga por transferência direta. Outro caso, quando é carga remota, conexão rígida, tá? Nesse caso específico, ele vai ser considerado um corpo rígido, extremamente rígido. Então, vejam que o exemplo, eu tenho ali a transferência, a carga, né, a força, enfim, ou o momento, etc. E ele vai, como se fosse, criar um arranjo que vai estar conectado na face selecionada, e esse é um elemento extremamente rígido, esse que ele cria, como se fosse que ele não está considerando que ele possa vir a ser mais flexível, ele é totalmente rígido, tá? E a última, que seria o deslocamento também por conexão rígida, qual é que é a diferença de ter uma carga remota ou um deslocamento? Ele também vai ser utilizado, né, como corpo rígido, porém aqui o que vai acontecer? A carga deve ser prescrita na forma de deslocamento. Então, ou vai ter uma translação ou uma rotação, e ela vai ter que ser descrita por deslocamento, tá? Ou seja, ela vai se deslocar ou rotacionar, enfim, ela não é fixa, tá? Ou imaginando isso. Então, esses são os três tipos. A massa remota, porque nós falamos de carga até o momento, é o que? Ela vai utilizar estudos de interesse para resultados detalhados, tipo de um corpo sólido. Então vamos imaginar que o exemplo, que se eu tivesse ali aquela mesa ou bancada, enfim, e eu tivesse ali um motor em cima dele, como está exemplificado, ele vai transferir, né, como se fosse a massa, a carga vai ser a massa do motor. E aí, claro, vai ter um ponto que a gente chama de o centro de gravidade, né? O ponto G ali da carga do motor em si, que vai gerar uma carga, claro que transferida para o local aonde está fixado ali na mesa, tá? Bom, temos um primeiro estudo de caso aqui. Para quem não conhece, isso é um braço, né, de uma manivela, pode-se dizer um pé de vela, pode-se dizer de uma bicicleta, tá? É só uma simulação, é um estudo didático, aonde
nós vamos então aplicar uma força que vai estar deslocada em relação ao eixo aonde se aplica a força no pedal, né? Então nós temos o eixo principal, que ele é conectado no centro, né? E o pedal é na outra extremidade, é onde a gente coloca o pé, pode-se dizer. Só que eu não tenho o pedal aqui. E a força, ela não vai estar exatamente nessa parte cilíndrica. Ela vai estar relacionada com essa face. Então, se eu quisesse, por exemplo, ter a simulação por completa, eu teria que ter o pedal aqui e aplicar força no pedal, porque se eu desloco a força do local aonde que está relacionado, o que que acontece? Se eu aplicasse normal a essa furação aqui, eu ia ter somente flexão, né? Ou seja, esse pé de vela ele iria só flexionar. Agora, no caso, se eu deslocar aqui a força, ele vai ter flexão e vai ter torção também, né? Então, esse é um dos motivos de talvez utilizar aí a carga remota para exemplificar de forma mais precisa com relação à sua aplicação física na realidade, tá? Então, uma carga fixa nessa extremidade aqui, no eixo em si, tá? Como se fosse que eu estivesse segurando, é a pior condição. E aí, na outra extremidade, então, uma carga remota. Num primeiro momento, selecionar uma carga por transferência direta, tá? E aí a face que está em questão aqui é aquela face cilíndrica ali, né? O sistema de coordenadas de referência a gente pode usar o global ou pode usar definido pelo usuário, né? O global ele sempre vai estar ligado à origem do objeto e se for definido pelo usuário, aí eu vou selecionar se eu clicar em definido pelo usuário, eu vou ter que selecionar um ponto aonde que teoricamente essa origem estaria se deslocando e aí as coordenadas vão estar a partir daquele ponto, né? Nesse caso aqui foi definido como global, né? A origem, se não me falha a memória, está aqui, bem no centro, tá, da peça. Depois nós vamos conferir lá na prática. E aí tem um deslocamento em x de 45, né? Então ele deslocou desse ponto 45 para cá em x, que considerei que o pedal seria 90 milímetros, 45 estaria na metade dele. E 175, né? Então 45 em x e 175, ou na verdade menos 175, porque a direção de z positivo seria para cá. Então, menos 175 para cá. E daí dá o ponto exatamente aonde vai estar a carga, tá? A carga utilizada, 1500, creio que seja newton. É newton. Criou malha padrão, né? Não é o objetivo trabalhar com malha, mas vocês sabem que a gente já fez, já repassou esse conteúdo, então se quisesse fazer um estudo mais refinado nessa peça, era bom descobrir onde estão os pontos de concentração de tensão, fazer controle de malha, usar malha por curvatura ou mesclada, enfim. Tudo isso é possível aplicar, mas o objetivo é mostrar a carga remota, então malha estou usando o padrão, tá? E aí a gente tem aí os resultados de tensão, tá? Tensão von Mises, né? 188 máxima naquele local ali.
e o deslocamento 0,6 milímetros, 0,65. É óbvio que nessa extremidade aqui, porque, como eu falei para vocês, ele teve flexão e teve torção também, tá? E aí a gente faz uma duplicação do nosso exemplo, nosso estudo de caso. Para quê? Porque num primeiro momento a gente utilizou carga rígida, né? E aí a gente vai fazer uma duplicação e estudar as outras possibilidades, ou mais flexível ou deslocamento, para ver qual é a reação ou as tensões usando outros tipos de carga remota. Então eu dupliquei, aí só vou alterar lá, né, fazer uma edição e trocar de carga transferência rígida por carga massa, que ela considera que o elemento é mais flexível, vou dizer, o pedal mais flexível que o pé de vela, em termos de flexibilidade. A primeira considerou que era totalmente rígido, tá? Ou melhor, desculpa, ao contrário, a primeira um pouco mais flexível e a segunda totalmente rígido. Mesmas condições, mesma malha, tá? E aí, vejam bem que nesse caso ele mudou a posição aonde nós tínhamos a tensão máxima, né? Vocês podem perceber que no primeiro caso a tensão máxima ficou na extremidade onde estaria mais próximo do pedal, tá? E aqui agora ela mudou para as tensões máximas muito mais próximo do eixo da peça, o eixo central, vamos dizer assim. E o valor caiu de 180 e poucos para 171, tá? Deslocamento muito pouco variou. E o terceiro caso foi duplicado novamente, análise estática 3, e aí foi trocado lá para deslocamento para conexão rígida, tá? Então, mesmo só que aí nesse caso o valor para o deslocamento, lembram que ele tem que ser uma translação, uma rotação, tá? Então usou-se aí 0,5 milímetros, considerando que ele vai ter 0,5 milímetros de translação em X e 0,5 em Y, zerando Z, tá? Ou seja, ele vai se deslocar em X e em Y, como se fosse que a carga se deslocasse, então ele vai simular esse deslocamento, tá? E o local é o mesmo, tá? Onde está a carga remota. Então vejo que aqui aparece, ó, duas direções, né? Que vai se deslocar em X e vai se deslocar em Y, tá? Colocou 0,5. Por quê? Porque o deslocamento aproximado com as outras cargas foi 0,6, tá? Então por isso que eu utilizei mais ou menos esse valor só para fazer o comparativo. Malha, padrão, e tá aí as tensões, ó. Então vejam que agora o valor já caiu mais ainda. Claro que não coloquei um deslocamento tão grande em relação ao que eu tinha para aquela outra carga, né? Porque ao invés de eu colocar o carregamento, eu coloco em si o deslocamento, né? Teoricamente, se eu usasse a conexão, se eu usasse o 0,65 de deslocamento, bem provável que o valor desse o mesmo que fosse simular com carga e na condição rígida. Então tá aí, ó, esse é o local, né? Deu 0,67,
vejo que ele se transporta um pouco mais para o centro da peça, né? Mas o valor de tensão 131.